Olá, bem-vindos a esta análise sobre o mundo fascinante dos números complexos. Sabe aquele problema de matemática que parece simplesmente impossível de resolver? Pois é, hoje a gente vai conhecer a ferramenta genial que foi criada para lidar com exatamente isso. Então, vamos direto ao ponto. Tudo começa com uma pergunta bem simples, mas que por muito tempo foi uma pedra no sapato dos matemáticos, usando só os números que a gente aprende na escola. Se a gente pensar nos números reais, essa operação não existe. É um beco sem saída. As regras que a gente conhece simplesmente não dão conta do recado. E para resolver esse impasse, a solução foi genial. Em vez de quebrar as regras, os matemáticos decidiram expandir o jogo. Eles criaram um conceito novo, a unidade imaginária, que a gente chama de J. E aqui está o pulo do gato. Se a gente define que J ao quadrado é igual a -1, de repente tudo se encaixa. Aquele nosso problema impossível agora tem uma solução super elegante, J3. Ok, mas onde é que esse número J mora? Ele não está naquela reta numérica que a gente conhece, sabe? Para conseguir enxergar ele, a gente precisa de uma nova dimensão. E é assim que a gente organiza essa nova dimensão. Todo número complexo tem duas partes. A parte real, que é o A, e que fica na reta numérica de sempre, e a parte imaginária, o B, que vive nessa dimensão nova. E aqui está o mapa para tudo isso, o plano complexo. Não é mais uma linha, é tipo um plano mesmo, com duas dimensões, onde a gente pode localizar qualquer um desses números. Dá para pensar nisso como um mapa de coordenadas. Cada número complexo, não importa qual seja, tem um lugarzinho único nesse plano. Um ponto exato definido pela sua parte real e pela sua parte imaginária. Beleza, agora que a gente já tem um mapa, como é que se faz conta com esses números? Vamos começar pelo mais fácil, somar e subtrair. E a boa notícia é que aqui as regras são bem tranquilas, bem intuitivas. É basicamente separar as coisas. A gente junta as partes reais com as partes reais e as partes imaginárias com as partes imaginárias. Vamos ver um exemplo prático. Imagina que a gente tem que subtrair 10 mais J10 de 5 mais J4. Primeiro a gente olha para as partes reais. 10 menos 5, que dá 5. Depois as partes imaginárias. J10 menos J4, que dá J6. Prontinho. O resultado final é só juntar as duas coisas, 5 mais J6. Somar e subtrair, então, é bem direto. Mas e para multiplicar e dividir? Ah, aí a coisa fica um pouco mais interessante. E para não complicar, a gente vai precisar de uma ferramenta diferente. Quer dizer, até dá para usar essa forma com A mais JB que a gente estava vendo, mas como o próprio material de origem diz, o processo é bem mais trabalhoso. Tentar multiplicar e dividir daquele jeito dá uma trabalheira danada. E isso geralmente é um sinal de que talvez a gente não esteja usando a ferramenta certa. E de fato existe um jeito bem melhor de fazer isso, usando a fórmula polar. Na forma polar, a gente pensa diferente. Em vez das coordenadas real e imaginária, a gente define um ponto pela distância dele até o centro do plano e pelo ângulo que ele forma. E aqui é que está a mágica da fórmula polar. Aquelas operações que eram complicadas, de repente viram continhas super simples. Para multiplicar, a gente multiplica as distâncias e soma os ângulos. E para dividir, a gente divide as distâncias e subtrai os ângulos. Simples assim. Olha só essa comparação. Fica bem claro porque a forma polar é a melhor pedida para multiplicação e divisão, né? É um caminho muito mais limpo, muito mais direto. Bom, tudo isso é muito legal, uma ginástica para a mente. Mas e na prática? Serve para alguma coisa? A resposta é um grande e sonoro sim. E essa aplicação está em todo lugar, ligando o nosso mundo moderno. Como o próprio material de referência diz, números complexos não são só uma curiosidade da matemática, eles são uma ferramenta vital para a engenharia elétrica, especialmente para entender circuitos de corrente alternada. E por que isso? Porque a corrente alternada tem essa natureza que oscila, sabe? Com uma magnitude e uma fase. E adivinha? Isso é perfeitamente descrito pela matemática dos números complexos, com sua distância e seu ângulo. É a linguagem perfeita para descrever e projetar esses sistemas todos. Então, a grande lição aqui é que, às vezes, as ferramentas que a gente tem não são o suficiente para os problemas que aparecem. A história dos números complexos mostra que, quando a gente ousa imaginar novos tipos de números, a gente consegue resolver problemas do mundo real que antes pareciam impossíveis. E isso faz a gente pensar que outros problemas impossíveis de hoje só estão esperando pela próxima grande ideia matemática.